E a gente começa justamente falando um pouco sobre os números do Sicredi a nível de Brasil. O ano de 2020, então, lembrando que foi um ano de bastante desafios, mas ao mesmo tempo de bastante superação para todas as 108 cooperativas do sistema Sicredi. E essas 108 cooperativas, elas fecharam o ano de 2020, então, administrando um total de bens e direitos superior a 155 bilhões de reais. Então, esses aqui são grandes números que representam um conjunto de bens e direitos destas cooperativas estabelecidas a nível de Brasil. Estas 108 cooperativas administravam em 2020 um total de 104 bilhões de reais de recursos que elas captaram nas comunidades onde elas atuam, ou seja, o somatório de caderneta de poupança, as aplicações financeiras, os fundos de investimento, tudo aquilo que representa as economias, as reservas financeiras dos cooperados representaram essa monta, essa cifra. Assim como o patrimônio líquido, o somatório da reserva legal das 108 cooperativas e mais o capital social dos associados superou um pouco a cifra dos 20 bilhões de reais. Esse aqui é o somatório, então, da cota capital dos cerca de 5 milhões de associados e mais a reserva legal que vem sendo acumulada ano após ano destas 108 cooperativas. E o resultado líquido, então, a sobra líquida consolidada dessas 108 cooperativas, fechou o ano de 2020, então, com uma cifra de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Esse, então, é o resultado combinado, consolidado das 108 cooperativas a nível do Brasil. E essas 108 cooperativas, então, elas atingiram a marca próxima a 5 milhões de cooperados, a qual os senhores e as senhoras que são sócios da Sicredi União RSS fazem parte. Tem uma rede hoje, essas 108 cooperativas, uma rede de praticamente 2.000 agências para prestar atendimento presencial e físico a nível do Brasil. E lembrando aqui dos 27 estados da federação mais o Distrito Federal, praticamente já tem agências do Sicredi em todos os estados, salvo 3 estados aí que vocês percebem uma cor um pouco diferente, uma cor mais acinzentada, que é o estado do Roraima, do Amapá e do Espírito Santo, que inclusive o presidente Sidney falava antes do desafio que a nossa cooperativa Sicredi União tem para apoiar no processo de expansão e desenvolvimento em solo capixaba. Nós temos então uma atuação a nível de Brasil em 1.200 municípios, lembrando aqui o quanto que isso ainda mostra a expansão que o sistema Sicredi tem para conduzir e realizar. Nós temos praticamente 5.600 municípios a nível de Brasil, então em 1.200 recém tem estrutura física do Sicredi instalado. E em 216 deles, nós enquanto cooperativa somos a única instituição financeira daquela comunidade, ou seja, justamente procurando promover educação financeira, inclusão financeira, então traz um compromisso além do social, um compromisso de desenvolver financeiramente essas comunidades que nela então tem a única instituição financeira por hora instalada. Conhecido um pouco os números do Sicredi a nível de Brasil, agora a gente entra um pouco nos pormenores aqui da Sicredi União. Lembrando que a nossa cooperativa, então, até então, aqui são números dos 39 municípios aqui na região sul, possivelmente aí a partir do ano que vem, então a gente já traz números que também se ampliam em relação ao processo de expansão, desenvolvimento lá no Espírito Santo, naqueles 22 municípios que também passam a compor a nossa área de ação. Nesses 39 municípios, então, a gente traz a evolução sempre dos últimos 3 anos. O ano de 2020 superamos um pouco a marca acima de 150 mil associados na nossa área de ação. Lembrando que nesses 39 municípios aqui nós temos, então, 450 mil habitantes. Nessa proporção, praticamente 1/3 de toda a população da nossa região, ela já é associada da Sicredi União. E o nosso objetivo para 2021 é superarmos um pouco, chegando próximo a 156 mil associados nesses 39 municípios aqui. Uma expansão, então, realizada de praticamente 5% em relação ao ano de 2019 para o ano de 2020. O que os senhores e as senhoras veem em tela na sequência mostra muito da confiança, da credibilidade que a cooperativa conquistou na região, e esses são números que demonstram o quanto de recursos que nós captamos em toda a nossa região. Aqui também vem ao encontro das captações em caderneta de poupança, as aplicações financeiras, tudo aquilo que o cooperado tem de reserva financeira estabelecida na cooperativa.
cooperativa. Atingimos então a cifra próxima aí a 3 bilhões de reais, 2 bilhões 975 milhões de reais, uma expansão bastante expressiva na nossa região, praticamente 41% de crescimento no total de recursos que nós captamos. E vamos seguir nesse rito de busca aqui, nesse rito de expansão, com um objetivo planejado e previsto para o ano de 2021 de superarmos a cifra de 3 bilhões 304 milhões de reais. E aí isso tudo ajuda a impulsionar ainda mais a nossa economia na região, porque justamente com base nesse recurso que nós captamos, que nós reemprestamos nas mais diversas linhas de crédito, o que está posto em tela aqui, ou seja, a evolução da nossa carteira de crédito no ano de 2020, superamos um pouco a cifra dos 2 bilhões 409 milhões de reais de recursos que nós temos alocado nos nossos 39 municípios. Aqui são todas as linhas que apoiam todo o meio empresarial, todo o nosso agronegócio, as mais diversas linhas de crédito para dar materialidade a algum projeto, algum sonho voltado à pessoa física. Então, tudo isso nos permitiu aqui, no ano também, onde o crédito foi um grande instrumento de alavancar, de suportar ou sustentar várias famílias, várias empresas aqui. Também a cooperativa se fez bastante presente e isso está traduzido numa expansão, num crescimento aí de praticamente 25% em relação ao ano de 2019. E o que nós temos previsto para o ano de 2021 é seguir também nesse rito de expansão, superando um pouco a cifra dos 2 bilhões e 700 milhões de reais que nós queremos fechar o orçamento aí da posição na nossa carteira de crédito com o ano de 2021. Todos esses números, então, mostram sempre esse crescimento bastante exponencial, em termos de captação, mais de 800 milhões de incremento, em termos de carteira de crédito, praticamente R$500 bilhão de incremento só num ano. Então, mostra o quanto que a cooperativa vem procurando estar próxima e dialogando com as comunidades, com o cooperado, e a partir disso dá materialidade a uma série de negócios que vão se estabelecendo na região. O que os senhores e as senhoras veem em tela agora é a evolução do patrimônio líquido da Sicredi União, específico da nossa cooperativa, que nada mais é do que o somatório da cota capital dos mais de 150 mil associados e da reserva legal acumulada da cooperativa ano após ano, a partir do oferimento dos resultados acumulados. Então, temos previsto aí, planejado para o ano de 2021, superarmos um pouco a cifra dos 580 milhões de reais de patrimônio líquido, mostrando muito da solidez, do porte, da estrutura para fazer frente a investimentos e a própria expansão da carteira de crédito. E aí, informação adicional ainda que a gente traz de destaque aqui é como que se comportou o resultado da Sicredi União, a sobra líquida da cooperativa dos senhores e das senhoras nesses últimos ciclos. E aí, lembrando, o ano de 2019 ainda foi um ano onde a gente superou a marca dos 91 milhões de resultado líquido anualizado. Já no ano de 2020, nós atingimos próximo aos 83 milhões de reais. O que os senhores percebem aqui é um pequeno decréscimo, praticamente aí na ordem de 10 milhões de reais, motivado principalmente por uma questão bastante estruturante que afeta todo o mercado financeiro, que é nunca na história desse Brasil qualquer instituição ligada aí atuando com uma taxa de juros relativamente baixa. A taxa Selic, que hoje impacta de forma direta nas receitas financeiras, nas receitas de tesouraria e no próprio spread do crédito. Então isso vem impactando todas as instituições financeiras. Na cooperativa não é diferente, até porque ela tem como principal ou uma das principais atividades é a captação de recursos e a reconcessão desse recurso que ela capta nas mais diversas linhas de crédito. Então nós tivemos uma redução na receita financeira e uma redução nas receitas de crédito, motivado principalmente por essa regulação na taxa básica de juros, uma Selic praticamente transitando todo o ano de 2020 muito próximo aos atuais 2% ao ano, como está estabelecido hoje. Soma-se a isso outros movimentos adicionais, e um deles deve-se ao próprio trabalho que a cooperativa tem feito no sentido de trabalhar mais as isenções de tarifas a cooperados de acordo com o seu nível de relacionamento que eles têm estabelecido na cooperativa. Então a cooperativa tem aberto mão de tarifas, de receitas, para procurar justamente estabelecer essa relação de maior reciprocidade com o cooperado. E o terceiro ponto que também afetou, impactou um pouco do resultado da cooperativa é a própria
conjuntura econômica, o próprio contexto de 2020 com as medidas de isolamento social afetaram algumas atividades econômicas e aí a cooperativa de forma prudencial, de forma bastante pontual, procurou fazer uma análise setorial daquelas atividades econômicas que pudessem vir a ser mais impactadas financeiramente. E aí isso nos permitiu, então, nos levou a fazer um agravo na provisão de crédito, que justamente depois no detalhamento na composição do resultado da cooperativa também foi majorado, impactando de forma negativa, então, a evolução, o rito de evolução de crescimento do resultado. Mesmo assim, ao nosso ver, ainda foi um resultado bastante positivo, bastante adequado, apesar, de novo, desses principais impactos que a gente citou. E para o ano de 2021, justamente nós seguimos nessa redução menos expressiva do que aconteceu em 2020, é claro, muito motivado por esse contexto que também está posto aqui, né, as medidas de isolamento, lockdown, a própria bandeira preta também vem trazendo alguns olhares sobre restrições nas atividades econômicas, então ainda a gente tem uma cautela adicional aqui em relação a provisionamento de crédito, nós temos uma determinada previsão prevista daquilo que deve ser materializado durante o ano de 2021. Soma-se também uma outra grande frente que a cooperativa tem feito de procurar justamente reforçar cada vez mais a proximidade com o associado, conversando mais diálogo, mais proximidade, mais interação. Nós, durante o ano de 2021, adentrando o ano de 2022, nós vamos reforçar de forma bastante significativa o quadro de colaboradores da Sicredi União, para justamente poder entregar mais valor, criar mais valor, poder entregar mais serviço na relação com o cooperado. Então, isso, por consequência, de imediato vai nos pressionar um pouco mais nas despesas de pessoal, nas despesas administrativas, e é justamente isso que está orçado, e por isso é um dos motivos, então, do resultado previsto para o ano de 2021, nós buscarmos aí os 78 milhões de resultado analisado. Então, é um pouco do que se deu nesse comportamento aí no ano de 2019, no ano de 2020, aquilo que está pautado, previsto para o ano de 2021. Bom, a gente conheceu de forma geral aqui os números do Sicredi a nível de Brasil, nós entramos mais no detalhamento dos números da Sicredi União, aqui que tem atuação nos 39 municípios. Com certeza alguns dos senhores e das senhoras vão querer desejar ter mais acesso às informações do seu município, da sua comunidade, e são justamente informações que os senhores podem encontrar, que estão disponíveis aí no link que está aparecendo em tela aqui, que está disponível para que cada um de vocês possa eventualmente detalhar e conhecer um pouco mais dos números da sua comunidade no seu município.